Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Herrerias e hoje vamos para o vídeo de fechamento aí do dia 12 de agosto de 2020. Faltam 2 minutinhos para as 5 horas da tarde, 17 horas. Dia hoje bastante complexo para o nosso Ibov, dia bastante complicado aí. Ibov subiu, caiu, o índice também acompanhou, dia muito volátil, justamente também por conta, dentre outros motivos, claro, mas por conta do vencimento dos contratos do índice futuro, né? Venceu a série Q e hoje começamos a operar a série V do índice futuro, então isso daí geralmente também traz bastante volatilidade aí para o mercado, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então no que aconteceu no dia de hoje, algumas expectativas aí para o dia de amanhã. E só que antes de mais nada, aquele nosso aviso padrão, deixa eu colocá-lo aqui e portanto diminuir a minha câmera. Muito bem. E como sempre a gente avisa que o que eu falo aqui, tudo que eu falo aqui é só para fins educacionais, é só para eu trocar uma ideia aí com vocês. A gente não recomenda compra, a gente não recomenda venda de nada, a gente só identifica alguns setups que eu gosto de operar e analisa o comportamento de alguns ativos em relação aí a estes setups. Muito bem? É sempre bom lembrar também que operar em renda variável é uma atividade de risco e a decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade. Muito bem. Vamos então já para o nosso Ibov. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Pronto. Já estamos aí com o nosso Ibov. E hoje o que nós encontramos aqui no nosso querido Ibovespa? No nosso querido Ibovespa, nós vemos sim um candle de indefinição ainda respeitando esta zona de retângulo aqui, que a gente pode até aumentar ela mais um pouquinho para cá, ó, que dá para ser aumentada. Então nós temos esta zona aí de retângulo. Hoje o Ibovespa ele abriu sem gap, subiu, tentou ir para cima, encontrou barreira forte aí na média de 17, na linha d'água semanal e também na média de 9. Caiu, segurou na média de 34, a média de 34 foi bastante forte aí para segurar o Ibov. Deixa eu só desligar meu celular aqui. Pronto. E segurou bastante aí na média de 34, foi uma média bastante forte. E agora ele está fechando aí com um doji aí, né? Um candle de indefinição, pavios muito longos, o que indica um equilíbrio de forças, tá? É isso que indica o dia de hoje. Quando há um doji, significa que teve um certo equilíbrio entre os compradores e os vendedores e nenhum foi vencedor, tá? A gente pode ver que teve uma leve queda aí de 0,47%, mas os pavios são muito grandes aqui, então é mais um equilíbrio do que outra coisa, tá? A gente vê também aí, óbvio, continuamos vendo, na verdade, uma perda de pressão compradora no papel, no Ibov, né, no mercado como um todo, ok? E só, tá? Não tem nada ainda mais definido do que isso. Amanhã pode ser um dia bastante decisivo. E decisivo por quê? Por causa do seguinte: se o Ibov perder esse retângulo, ele tende a vir aqui para baixo dos 99, em 98.800 mais ou menos, podendo chegar até 97.500, como a gente vem falando aí há algum tempo já, tá? Então, se ele perder isso daqui, fica perigoso, fica ruim, ativa o ombro, cabeça a ombro, e aí fica bastante complicado. Na ponta contrária, se ele vier e romper aqui para cima, ele pode sim testar aqui os 104.523 e logo acima o topo aqui, o topo histórico não, né? Mas esse último topo maior aqui em 105.900, 930 mais ou menos, ok? Retângulo, portanto, continua aí. Zona de indefinição também continua então, portanto, a consolidação como a tendência vigente do Ibov, tá?
Vamos para o índice que ainda não fechou, né? Falta pouco menos de 1 hora para o índice fechar, mas a gente já consegue ver aqui no índice um panorama, por enquanto, né? Também de consolidação. Um pouco diferente do Ibov, um pouco diferente. Deixa eu só ver se o V já está mais ou menos no mesmo desenho. O V já está no mesmo desenho, então a gente pode voltar aqui para o futuro. E é um pouco diferente do Ibov no sentido de que o Ibov está praticamente equivalente à sombra superior e à sombra inferior do candle. Aqui já não. Aqui a gente tem uma sombra inferior muito grande, o que significa que os vendedores tentaram empurrar o preço na maior parte do pregão, não conseguiram ir, e entrou força compradora aqui na média de 34 novamente, e essa força compradora conseguiu aí reverter uma boa parte dessa queda. Isso é muito importante, principalmente porque a gente vê o índice respeitando essa zona aqui, ó. Olha quantas vezes o preço já tentou romper essa linha e não conseguiu, tá vendo? É uma linha bastante importante, tá? É uma linha bastante importante, tanto essa quanto essa daqui, que é a linha do pescoço. Então são duas linhas fundamentais que, se forem rompidas, vai ficar ruim para o índice, porque também vai ativar o ombro cabeça-ombro dele aqui, ok? Já na ponta compradora, bom, primeiro, aqui ele já está no suporte do retângulo praticamente, né? Se a gente desenhar o retângulo aqui, ó, mais ou menos nessa região, ele já está aí numa zona de suporte do retângulo, e agora sim seria interessante ele, e em tese, teria que vir testar novamente aqui, pelo menos essa região aqui, que é a região do ombro, tá? Do último ombro. Seria melhor se ele rompesse essa região do ombro, anulasse o ombro cabeça-ombro e viesse testar a cabeça aqui da figura gráfica, tá? Mas por enquanto vamos com calma, um passo de cada vez. Se ele vier e retestar aqui, já é um bom sinal. O que fica ruim para o índice futuro é perder essa região, e perdendo essa região, nós temos aí 99.700, 99.800, que é bem próximo daqui. Depois a gente tem 98.700, tá? E 96.700. Então, temos aí praticamente distâncias de 1.000 pontos aí de suporte, né? De 100.800 aqui mais ou menos, que é a mínima do dia de hoje, para 99.700 dá mais ou menos 1.000 pontos, para 98.700 dá mais 1.000, e para 96.700 aí dá 2.000 pontos, tá? E é isso aí no índice futuro. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, o que o índice fez, e a gente vê que ele estava bastante complexo aí no dia de hoje. Começou aqui com um padrão de candle comprador, mas todas as médias viradas para baixo, força vendedora extrema aí, sem chance de entrar neste padrão no índice futuro. Formou na hora seguinte um PFR de venda que, claro, com certeza poderia ter sido tomado uma posição aqui, e o alvo estaria aqui em 100 com 585, alvo esse que não foi atingido, depois ele reverteu aqui e está fechando praticamente no 0 a 0. É basicamente isso. Aqui a gente tem inclusive um candle pavio, na verdade, né? Ó, que na verdade é um TSI. Poderia sim ser tomada uma posição aqui, é uma posição um pouco mais arriscada, porque a força vendedora está muito grande, mas poderia ter sido tomada uma posição aqui. Então teríamos aí praticamente 2 trades no dia, nenhum dos dois chegou no alvo, mas quem resolveu em algum momento sair da operação, deu para pegar aí um lucro interessante pelos 60 minutos no índice futuro no dia de hoje, ok? Vamos para o dólar futuro. Dólar futuro hoje também um dia bastante complexo, estava com uma forte alta o dólar durante boa parte do dia, e parece-me, eu não fico acompanhando muito notícias, mas parece-me que o Banco Central entrou e interviu aí nessa subida do dólar, fez o dólar cair, porque senão ele
continuava indo embora. A gente vê que ainda tem, mesmo com a intervenção do Banco Central, ainda tem bastante força compradora no dólar. A expectativa ainda é de alta. Agora, inclusive, chegou a armar aqui um 9,3 de compra no gráfico diário do dólar, ok? Tá formando aí um martelinho invertido, alguma coisa nesse sentido, mas ainda está com bastante força compradora. A gente não vê divergência em nenhum lugar. Tá tranquilo de se operar o dólar na ponta compradora. E ele ainda está respeitando aqui essa região toda aqui de resistência, tá? Eu ainda acredito numa ruptura dessa região. Ele já tentou e ele está aqui enroscando aqui no topo. Eu ainda acredito numa ruptura. Espero estar errado, sinceramente. Espero que o dólar caia e o índice suba. Mas as figuras gráficas e o que o gráfico está me mostrando no momento, pelo menos a forma como eu estou lendo o gráfico, que não sei se é certo ou errado, mas é só a forma como eu enxergo, se é que existe certo ou errado no mercado, né? Eu estou vendo uma possibilidade maior aí de alta no dólar e de queda no índice futuro, tá? Tem essa LTAzinha aqui que também tá servindo de base para o dólar. Vamos deixar ela aí por enquanto, até que ela não faça mais sentido para nós, ok? Dólar diário, portanto, é isso. Nos 60 minutos a gente vê aqui começando o dia já com um 9.1 de compra. Daria sim para ser feita uma tomada de posição perfeitamente aqui, mesmo porque as médias estão alinhadas, todas as condições estavam favoráveis para esse 9.1 andar. Chegou a dar aí esse 9.1 46 pontos, o que é uma quantidade de pontos razoáveis, tá? Quem não pegou por esses 46 pontos, porque é muito difícil, obviamente, pegar tudo isso, que foi quem conseguiu ir ajustando o stop aí para mínima de cada candle, chegou a pegar aí 12, 13 pontos no dólar, tá? Depois disso ele não fez mais nada, porque ele fez esse inside bar que eu não teria entrado. Ele chegou a fazer só esse inside, 9.2 que não acionou e depois anulou. Então só isso, só deu esse 9.1 aí nos 60 minutos no dólar. Claro, nos 15 minutos teve mais oportunidades e tudo mais, né? Os 15 minutos também teve um 9.1, depois teve esse 9.3 aqui, foi embora, teve um outro 9.3 aqui, chegou a andar um pouquinho, teve um 9.4 que não ativou, teve aqui esse inside bar já bem próximo das médias, daria para ter tomado uma posição porque era bem pequeno, deu alvo. Teve esse 9.1 com divergência aqui no estocástico também, ó, andou muito bem, e agora teve esse PFR aí que estava acionado nesse último candle e já está andando aí 13 pontos. Então teve bastante oportunidade no dólar também. Eu acredito que mais fácil do que o índice hoje, tá? Apesar que o índice, se a gente por os 15 minutos também, ele deu algumas oportunidades interessantes, ó. Começou o dia com 9.1 que não vingou, tá? 9.1 que não vingou, fez esse PFR. PFR foi ativado, chegou no alvo. Teve esse 9.1 logo depois do PFR, que foi ativado, chegou no alvo, não deu stop. Depois disso teve um novo PFR aqui, junto com o 9.1. Também foi embora esse PFR. Depois disso, aqui não teve nada. Nada aqui. Teve esse 9.3 aqui ativado, também foi embora, tá vendo? Então hoje foi um dia muito tranquilo para se operar, tanto mini índice quanto mini dólar, tá? Eu fiz aí boas operações hoje nos dois ativos, nos dois futuros hoje, graças ao bom Deus. E é isso aí. Bom, já vimos o mini índice, mini dólar, vamos dar uma olhada no DI, o DI que explodiu hoje. A gente já estava alertando aí essa possibilidade do DI explodir. Eu sinceramente achei que ele ia ficar um pouco mais consolidado, mas não foi o que aconteceu. Hoje ele resolveu aí mostrar força e segurou aí na média de 34, pelo menos por enquanto. A gente vê sim que está entrando força compradora aí no DI futuro, tá? Neste momento não temos nada para fazer, o 9.1 já foi aqui, né? E chegou a dar aí 5% no DI até agora, nada para se fazer por enquanto. O ouro, vamos dar uma olhada no ouro.
o ouro formando aí um belo... Olha, o que a gente tinha comentado ontem? Quem assistiu o vídeo de ontem, viu? Eu falei aqui que teve uma queda bastante forte no ouro e que eu agora esperaria formar um inside bar ou algum outro padrãozinho de compra aqui para de repente pensar em tomar uma posição. Formou-se o que logo hoje, no dia seguinte, um inside bar. Agora sim, eu tento, de repente, fica interessante aí a ruptura dos 340.500 aqui, 340,500, né? Para tomar uma posição no ouro, tá? Que está numa tendência de alta bastante forte, ok? Bom, o ouro está aí, portanto, atualizou agora o profit por sinal, né? E terminou em alta um pouquinho, de 0,3 ao ouro, tá? E é isso, o ouro é isso, tá? Inside barzinho, belezinha para tomar uma posição para amanhã, muito, muito interessante, tá? Depois eu vou colocar os alarmes direitinho aqui, mas por enquanto é isso, tá? O ouro, portanto, está aí. Vamos dar uma olhada no milho. O milho realmente é uma delícia de ser operado. É o melhor ativo para se operar swing trade, para se operar trend follow, é o milho, tá? Lembro, todo dia a gente repete a mesma história. A gente entrou nesse 9.1 aqui, até agora ele está dando aí 17% de lucro para nós. Vamos também ajustar o nosso stop aqui para a mínima desse candle. Olha que delícia, sem calor nenhum milho. O que a gente teve que fazer foi esperar alguns dias aqui, um recuo do milho para depois ele ir, mas tudo conforme planejado. E agora temos aí mais de 15% garantido sobre um contrato, o que dá, vamos ver quanto que dá aqui, praticamente aí 7,37 pontos, tá? O que significa o quê? 7,37 vezes 450, mais de R$ 3.300 por contrato. Se você precisa mais ou menos de R$ 1.000 de garantia para operar um contrato de milho, já está dando mais de 300% aí, 331% esse trade de milho aqui. Olha que delícia milho, tá? Vamos dar uma olhada no boi. O boi, a gente chegou a entrar no boi ontem, no dia de ontem. Entramos ontem, ele já caiu, ficou feio, tá? Não gostei dessa quedinha do boi, mas vamos conforme o planejado. Hoje ele recuperou, mas ainda está bastante devagarzinho, tá? Vamos ver se ele melhora, precisa fechar aí um dia acima dessa média de 9 para ver se engata uma nova força compradora. Espero que isso ocorra o mais breve possível, ok? Nosso stop estaria aqui embaixo, alvo lá em 233 e alguma coisa. Então, temos um risco-retorno aí bastante favorável para o boi futuro, beleza? Boi, portanto, aí eu só não estou gostando porque está caindo muita força compradora aqui, a força compradora está diminuindo bastante. Olha aqui, ó, tá vendo? Ela não está tão forte mais, inclusive ela já não vinha tão forte mais no boi. Mas vamos acompanhar o trade por enquanto. O café resolveu dar uma retornadinha, a gente avisou ontem aqui esse PCzinho de compra aqui, que poderia ser uma oportunidade de entrada, chegou a dar já 1,24%, daria sim para ter feito um belo trade no café, mesmo por conta da altíssima alavancagem desse contrato, ok? Mas o stop está aqui em 114,75 no café, abaixo desse valor, aliás, né? Por enquanto, nada de novo no café, segue o trade aqui. Petrinha hoje formando aí um inside bar. Temos sim um viés altista na Petro, mas eu sinceramente não opero ainda. Não dá para operar Petro na minha opinião, tá? Não dá para operar Petro na minha opinião, só quando romper aqui os 23,60. Aí a princípio dá para operar. Ou se ela voltar aqui para baixo, tá? Se ela voltar aqui para baixo, também dá para se pensar em uma operação. Por enquanto, não vejo nada em Petro, tá? Muito embora tenha já aqui se forçar muito, tem o 9.3 aqui, mas eu passo. Sinceramente, eu passo. A Vale continua aí
fez o que eu gostaria que fosse feito. Eu lembro que eu falei que eu gostaria que pelo menos até quarta-feira continuasse nessa consolidação, a Vale, nesse triângulo ascendente. Ela continuou. Pode ser que amanhã também continue nessa consolidação, vamos ver, tá? Mas agora o preço já está chegando próximo do limite do triângulo, então a qualquer momento aí ele pode dar um rompimento. Eu espero que esse rompimento seja para cima, porque tá com cara isso daqui de um Power Breakout. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, tá com cara de um Power Breakout isso daqui por enquanto, tá? Então vamos aguardar aí eventual rompimento para cima na Vale. Quem acredita nesse rompimento e quer se adiantar, deixa eu dar uma olhada no volume. O volume foi baixo também, não foi significativo. Quem acredita que a Vale vai romper para cima, vai embora, pode aproveitar esse inside bar aqui para tentar adiantar um pouco a sua entrada. E caso rompa e vá embora, você entra com o restante da posição, tá? Pode ser feito isso. Mas a força compradora ainda não se mostrou, portanto ainda está difícil de romper essa zona por enquanto a Vale, muito embora eu acho que seja o caminho mais provável dela tomar, tá? Dito isso, vamos para as nossas tabelinhas aqui, a nossa planilha de ativos que a gente está acompanhando. A Lupar nada, né? Essa semana inteira aí ficou lateralizada, não tem nada para fazer. Arezzo também não tem nada para fazer por enquanto. Nada. BID11 também nada, o ativo só caiu, né? Tem aqui sim um Dave Landry, a gente já tinha comentado ontem desse Dave Landry, a gente pode ajustar a entrada do Dave Landry aqui no BID. BMG formando aqui, a BMG tá interessante, ó, formando 9.1 de venda, 9.1 de venda no BMG, muito interessante. Então, tomar cuidado aí, façam seus estudos para uma eventual ruptura aí dos 5,18 no BMG, tá? BR Foods se mantendo aí, conforme a gente tinha falado, né? Rompeu a média fúcsia, fez o pullback, está se mantendo acima dela, só falta aparecer um padrãozinho aí que para mim é operável para tentar tomar uma posição nesse papel, tá? BRPR, a gente tinha marcado ontem aqui esse 9.2 em BRPR, não foi ativado e muito pelo contrário, ó, a média virou, então esse 9.2 foi anulado, ok? Essa marca aqui é um retângulo, acho que semanal ou mesmo diário que eu fiz, né? Acho que eu fiz, ó, um retângulozinho diário, tá? Vamos ver se esse papel consegue apresentar aqui pra gente algum padrão para tentar pivotear para cima aqui, tentar fazer um pivô de rompimento de retângulo. Vamos dar uma olhada, por enquanto não tem nada para fazer, mas quem sabe amanhã ou depois ele apresente uma oportunidade para nós. Camil não está indo por quê? Foi. Camil a gente entrou aqui nesse inside bar que a gente comentou, tá? Chegou a dar um belo de um lucro, quase que vai no nosso alvo do inside bar, ó, seria aqui em 12,89, voltou, tá mais ou menos no 0 a 0 agora, mas continuamos no trade, nada a ser feito no momento. Card ontem a gente tinha comentado desse PFR, que também era uma barra elefante, enfim, um padrão muito interessante aqui, que também era o 9.1, foi dado entrada e agora estamos no trade, o stop está aqui para baixo, alvo lá para cima, mesmo porque se esse papel romper toda essa região, porque olha que região de consolidação enorme, se conseguir romper toda essa região e tá bonita para romper, tá com força compradora, tá com um desenho bonito aqui nas últimas semanas do card, se conseguir romper, vai bombar esse papel aqui, tá? Vai andar muito, é porrada. Semig nada por enquanto a se fazer nesse papel, nada, não vejo nada, não me interessa esse papel nessas condições. Cirela, temos aqui um Dave Landry, que dá para se entrar aqui na ruptura da máxima do
dia de hoje aqui, ó, em 25,40, tá? Só tô para fins didáticos isso daqui, não tô recomendando nada, hein, pessoal? Por favor. Vocês sabem disso, hein? Então aqui nós temos um Dave Landry, tá? Eu já cheguei a me adiantar e deixa eu ver com quanto que eu comprei hoje esse papel aqui. Comprei agora no fechamento, né? Foi no leilão a 24,40, então me adiantei um pouquinho, tá? Comprei um pouquinho aqui de Cirela em 24,40, vamos ver se ele vai romper, mas isso daí porque eu me adiantei, tá? Justamente por causa da média de 200 aqui para baixo tem a média fúcsia aqui, por isso que eu optei por me adiantar, mas a compra mais segura e mais correta mesmo é aqui na ruptura da máxima do dia de hoje, ok? Então Cirela é isso aí. Direcional, nada também, muito ruim o papel, acabou a tendência de alta dele, muito ruim. Eco-rodovias nada também, tem um Dave Landry, mas muito feio, as médias estão meio que emboladas aqui, eu não faria nada não. Perdendo força compradora, enfim, nada. Enat sim, Enat está interessante, né? A gente tinha, se não me engano, comentado até desse inside bar, ativou inside bar, o alvo tá lá para cima, tá lá em 13,85, ok? Tá dando já deu, aliás, um belo de um lucro de 3,58, agora tá dando uma recuada aí de 1%, mais ou menos, tá? Mas formou aqui um 9,3%. 9,3 formado em Enat, ou seja, a ruptura aqui de 12,30 é um ponto interessante aí para observar uma possível entrada, quem não entrou nesse inside bar, e também quem quiser aumentar a posição também é um ponto bastante interessante, tá? Eu gostaria dele não romper amanhã 12,30. Eu gostaria de ver aí mais um diazinho de queda aqui, formação de um PFR talvez, para ficar mais bonitinha a entrada, para a gente tentar comprar mais barata essa posição ou esse incremento de posição aí, tá? Mas Enat está interessante, hein? Rapvida nada, né? Rapvida rompeu toda essa zona aqui de lateralização, rompeu para baixo e está vindo para baixo. Vai vir aqui no 59,20 provavelmente testar essa média. Nada a se fazer por enquanto, tá? Muito embora haja, claro, um Dave Landry aqui, mas eu acho muito arriscado um Dave Landry nessas condições, tá? Ering desabou, né? A gente tinha comentado aí dessa força da média fúcsia aqui na Ering e é o que ela tá fazendo, né? Hoje foi uma queda de quase 6%, queda monstruosa. Não tem nada a fazer, tá? A única coisa é que eu acho que não tá tendo volume. Hoje teve. Hoje teve um volume bem grande aí essa queda, tá? Mas, enfim, talvez se romper essa zona aqui fique interessante. Precisa romper isso aqui, senão não dá para operar, tá? A gente vê que o papel tá brigando entre a média fúcsia e as outras médias intermediárias aqui, ó, tá vendo? Então bate em cima, bate embaixo e não sai do lugar, né? E já faz tempo que ele tá fazendo isso, né? Desde que recuou aqui, que depois do fundo da crise, né? Desde que começou a subir, ó, subiu, bateu em cima, bateu na média embaixo, depois foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, tentou cair, não conseguiu e agora tá aí brigando. Daqui a pouco vai romper para algum lado. Vamos dar uma olhada em Klabin. Bom, Klabin a gente tinha comentado desse 9.1 aqui. Quem entrou nesse 9.1 aqui e fala, não, mas compramos caro e não sei o que, né? E realmente é um candle aí de quase 10% de tamanho, né? Então o stop fica caro. Mas são candles, por exemplo, uma barra elefante como essa, segundo o Oliver Velez, né, que é o pai da barra elefante, não é o pai do padrão, mas é o pai do nome da barra elefante, né? Existe uma chance de 80% de probabilidade aí do trade ir a nosso favor quando surge uma barra elefante. Então, dada essa probabilidade, aí já estaria com 7,13% de lucro, com o seu trade já protegido, não daria mais loss, estaria tranquilinho aí na operação. Agora não tem nada para fazer em Klabin, tá? Agora nada. Lojas americanas. Ih, meu Deus, não foi de novo? Vamos ver aqui. Aí.
Lojas americanas formando um inside bar. Olha que interessante. Ontem tinha formado aqui um 9.1. Esse 9.1 não foi acionado e hoje temos aí um inside bar que pode sim ser tomada uma posição nesse inside bar perfeitamente, ó, entrando novamente força compradora aqui no papel. Isso é muito interessante, tá? Muito importante. E um inside bar aí para chegar aí um tradezinho até mais ou menos uns 37,29, aí quase 6% de alvo. Muito interessante, Lame 4 inside bar. Light nada, né? Light afundou, tá feia, ficou feia, entrou força de venda agora não tem o que fazer. Agora no momento esquece Light, tá? Nada. Nem para venda, aliás, no momento não tem porque já caiu bastante. Então nem para venda. Lupa também, nada a se fazer. Tem aqui um novo Dave Landry em Lupa, mas está bem feio porque ele está na cara das médias aqui. Talvez se viesse o 9.1 interessante aqui, seria melhor do que o Dave Landry, por mais que a gente comprasse um pouco mais caro, mas talvez fosse melhor, traria um pouco mais de segurança, tá? Quem for arrojado, quiser se adiantar, tem um Dave Landry aqui, tá? Se não, esperar um possível 9.1 aí seria o melhor a fazer. MDia nada também, né? Olha que coisa ruim, MDia. Tá vendo? Esse inside bar aqui, se eu não me engano, ontem eu falei que não seria interessante uma tomada de posição nesse inside bar e realmente, ó, hoje teria acionado a posição, subiu 1.28, estopou, tá vendo? E ainda bem que estopou, porque senão, ó, ia estar com loss de mais 1% ainda de loss, né? Menos, aliás, né? 1% a mais de prejuízo. Mills nada, caiu bastante hoje também, ainda está segurando aqui na média. Mills nada também a se fazer, tá? Nada. Ah, é um Dave Landry? É um Dave Landry, mas o candle tá muito grande. Não tá legal. Vamos esperar. Vamos ter paciência nessa hora de indefinição do mercado. Marfrig sim, ó. Marfrig tá interessante. A gente tinha sim comentado esse PFR aqui na Marfrig. Tomamos posição, né? Quem tomou posição? Eu não tomei posição. Mas quem tomou posição tá aí com um belo de um lucro já de 3,5% mais ou menos, e agora formou aqui um 9.1 bonito, um 9.1 com vontade, com força compradora. Olha aqui esse 9.1 que lindo, ó. Aqui a média aritmética ainda apontada para cima, muito interessante Marfrig aí, hein? Muito interessante Marfrig. Então dá para se tratar aqui como um outro trade, quem quiser adicionar a posição, vale uma adição aqui. É interessante tratar como dois trades independentes. Então o primeiro está com um alvo aqui em 15,67 e o outro vai o alvo lá para 16,54. Olha que interessante esse 9.1 aí em Marfrig. Muito interessante essa formação aí, tá? Neo Energia, nada a se fazer. Tem um Dave Landry aqui que vale sim uma tomada de posição na região da média aqui principal nossa. Estocástico lento já sobrevendido, tá? Dá para se tomar uma posição aqui em Neo, mas é um trade bem mais arriscado, tá? É bom que isso fique claro. Oi. Bom, a Oi a gente tinha alertado para esse inside bar, né? Que daria para se tomar uma posição nele, ok? Eu não gostei muito porque ele era um inside bar um pouco pequeno demais, aparentemente, né? E eu não sei como é que andou o IBR hoje para ver se já estopou ou se primeiro caiu e depois subiu. Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos. A nossa entrada estaria aqui embaixo. Então ele abriu em gap, caiu, pegou a nossa entrada, tá? Quem não quis pegar a entrada na volta fez um PFR bonito aqui, daria para entrar aqui em cima e subiu. Então, o trade está valendo aí, tá? O trade está valendo aí. Estamos agora aí com... Não, pera aí que eu marquei errado. É aqui em cima, né? Aqui em cima, ó. Pronto. Isso, acho que estopou então. Vamos ver aqui, ó. Abriu aqui, subiu e estopou, exatamente. Estopou em inside bar, tá? Estopou em inside bar.
mas fez um PFR aí agora que dá para ser operado, mais bonito que o inside bar até, tá? Mais bonito que o inside bar, eu acho que vale sim uma tomada de posição aí. Aí depois, se estopar de novo, aí eu desisto de operar esse papel neste momento, eu vou esperar ele andar para algum lado para depois pensar em uma tomada de posição, tá? Eu dá 2 chances aí para cada ativo no mesmo momento, beleza? PFR, portanto, interessante em OIBR. OMGE3, olha que lindo esse PFR. Muito bonito esse PFR aqui, hein? Muito bonito. Fechou na máxima do dia. Depois de vários dias de queda, depois de uma perna de queda bem convicta também, ó, no sentido de tempo, né? Foram aí 7 dias úteis de queda, formando um PFR lindo, lindo, lindo para se tomar aqui, para estudar uma tomada de posição em OMGE. PSSA, nada se fazer, nada, tem que cair aqui, voltar para a região das médias, nada. Ai, meu Deus. PTNAT, nada também, totalmente lateral, nada. Rumo formou um PFR aqui, mas eu não opero, tá? As médias já estão desalinhadas, já tem mais força vendedora confirmada do que força compradora, eu passo o rumo aí. Quem sabe se ele romper aqui essa região aqui, ó, aí fica interessante acima dos 23,50, volta a ficar interessante para acompanhar uma tomada de posição em rumo. Home, nada a se fazer também, tá? Não vejo nada a ser feito em home. Tem um 9.1 de venda aqui. Quem acha que vai cair o papel, mas tem 2 médias muito fortes segurando o preço aqui, e eu passaria esse 9.1 de venda, tá? Eu passaria. Muito embora a gente vê que está entrando já uma certa força vendedora aqui nessa região, mas eu, por segurança, eu passaria. Sabesp voltando a cair, tem um Dave Landry, mas isso daqui eu já passo, não tá bonita a Sabesp para operar agora. A gente não tá vendo o comprador entrar mais nesse papel, então é aguardar uma oportunidade melhor aí. Schultz está interessante, ó. PFR em Schultz, tá? Topinho aqui prestes a ser rompido, continua aí com força compradora, tanto que a correção tá lateral, ao invés de cair, tá lateralizado. Tem aqui um breakout para ser rompido, o Schultz aqui, ó. Puf, tá vendo? Rompimento dessa linha aqui ativa um breakout. Tá bem legal, tá bem legal. Quem quiser se adiantar o breakout, porque nós estamos numa consolidação aqui, nós não estamos em tendência clara de alta. A gente está num viés de alta, mas em uma consolidação, tá? Formando aí um breakout. Quem quiser se adiantar o rompimento desse breakout, dá para arriscar uma tomada de posição nesse PFR e entra um pouquinho. Quando romper o breakout aí, aí a gente vê e entra com o restante, tá? Schultz está interessante, portanto. SQA3 nada, a gente tinha alertado nesse PFR, deu entrada o PFR e agora está caindo aí 4%, nada a ser feito no momento em SQA3. Taesa tinha armado ontem um 9.1, eu não sei se eu cheguei a reparar nele. Creio que não, 9.1 de venda. Mas no momento não tem mais nada para fazer, tá? Só aguardar aí, Taesa. Tesa, a gente, se não me engano, tinha falado desse PFR que foi ativado no dia seguinte. Ou nem falamos, acho que nem falamos, né? Nem falamos desse PFR aqui. Nada não. Tesa, nada a se fazer também. Tiet 11 também nada, muito feia Tiet 11, vale nem a pena perder tempo. Trisul também nada, que pena Trisul, olha, afundou também, tá segurando aqui nessas 2 médias, mas já entrou força vendedora, não tá legal. Transmissão Paulista também não, as elétricas no geral, né, tão bem feias ultimamente. Uma pena, porque no semanal elas estavam bonitas.
Olha aqui, ó, semanal estava interessante. Vamos ver, ainda está interessante a TRPL, mas você pega as outras, Taesa, por exemplo, já está bastante lateral, já está estranho, estão ficando estranhas, tá? Vamos ver, vamos ver. Bom, Taesa nada, TRPL nada, né? Por fim, a Vulcabras. Vulcabras, olha que interessante, deu entrada aí por essa barra elefante, que também é um 9.1, que também é um PFR, tá? Deu entrada, chegou a subir um pouquinho aí, 1,8%, e agora caiu, estamos com 2,7% para trás por enquanto, mas segue o trade, enquanto eu não perder aqui os 5,17, tá? Não tem o que fazer no trade, vamos aguardar, porque o alvo também está lá em cima, tá? O alvo está lá em cima, só aguardar, portanto. Bom, eu acho que é basicamente isso. Além disso, deixa eu mostrar alguns trades que eu fiz no dia de hoje. Eu fiz um trade em BBDC4 pelos 10 minutos. O que eu fiz aqui em BBDC4? Olha que interessante. Eu tinha visto aqui, ó. Vamos lá. Eu tinha visto aqui esse disfarce de venda com as médias alinhadas para baixo, força vendedora, estocástico aí sobrevendido, mas em uma tendência de baixa, ele não me diz nada, né? Quando ele aponta sobrevenda, falei, vou vender aqui. Muito bem. Não tomei posição e estava esperando alguma outra figura gráfica. Aí o que aconteceu? Ele fez isso. E isso daqui é um PFR de venda, com as médias alinhadas para baixo. Está na zona das médias. Muito embora ele tenha fechado acima da média principal, a entrada dele se daria abaixo já da média principal. Então ele já estaria rompendo toda essa região e depois que rompeu eu teria entrado na posição para me garantir mais um pouco, ok? Aqui eu não entrei porque eu não vi a entrada, eu acabei olhando outros papéis e esqueci de BBDC. Quando eu vi BBDC, ele já estava aqui embaixo, que por sinal é o rompimento do disfarce. E eu entrei aqui no rompimento do disfarce, bem nessa setinha aqui, ok? Coloquei o meu alvo, 2 vezes esse risco para baixo, porque o meu stop não estava aqui em cima. Eu deixei o stop aqui no lugar do disfarce dessa vez. E aí o preço foi e pegou o meu alvo aqui, ó. Aqui a setinha verde aqui, ó. Pegou o meu alvo aqui. Esse foi um trade que eu fiz em BBDC, tá? Depois eu fiz outros trades. Eu fiz outro trade em Enev. Em Enev eu fiz um trade de venda, mas ele acabou não andando. Aqui, ó, nos 10 minutos, também pelo padrão de disfarce de venda, as mesmas condições de Bradesco, tá vendo? Força vendedora, estocástico aí não me dizendo nada. Enev, portanto, fiz aqui, tinha um disfarce de venda foi acionado, eu também bobeei nesse papel, peguei ele um pouquinho atrasado, mas peguei no ponto, ok? Chegou, aliás, Enev fez o seguinte, olha que interessante, que papel, olha o que ele me aprontou. Eu entrei aqui, só que o meu alvo estava aqui embaixo, né? Meu alvo em 48,12, tudo bem. Entrei aqui nessa região e ele veio embora. Vem embora. Só que o que acontece? Como eu peguei ele aqui na volta, ele entrou só com metade da minha posição aqui. E eu não fiquei contente com só metade da posição. Então o que aconteceu? Quando ele chegou nesse ponto aqui, para mim não tinha o menor interesse em sair, por mais que ele já tivesse andado aí 2% do meu ponto de entrada. Eu não tinha muito interesse em sair nesse ponto, justamente por quê? Porque eu estava com meia mão. Eu falei, bom, agora se ele for no alvo, eu zero. Se não, se ele voltar, eu vou deixar pegar a minha outra parte, a minha outra mão. Quem sabe ele faz aqui um pivô e engata para baixo. E aí ele foi voltando. Nesse ponto aqui ele pegou a minha outra metade. Eu falei, vamos esperar cair. E ele ficou enrolando, até que eu zerei aqui, ó, perto do fechamento do pregão, já com um pequeno lucro aí em Enev. Beleza? Esse foi meu trade em Enev.
Eu não lembro se eu fiz mais alguma operação. Deixa eu dar uma olhada aqui no resultado. Bom, eu fiz mais algum... Opa, pera aí. Eu fiz mais alguns trades aqui. Fiz no dólar, eu opero bastante dólar, né? Eneve, eu operei TOTS e Goal. E aí foram 2 loss que eu tomei, tá? Deixa eu fechar isso aqui que agora eu não vou precisar mais. TOTS 3. TOTS 3 eu tomei loss aqui. Por que eu tomei loss no TOTS? Porque eu vi o mesmo padrão de disfarce, tá? De disfarce. Mas eu não estava acompanhando o meu gráfico padrão. Eu estava acompanhando um gráfico sem nada. Eu estava acompanhando um gráfico pelado. Um gráfico assim, ó. Então eu vi esse padrão, esse disfarce de venda aqui e falei, opa, vou entrar vendido aqui. Mas eu não sabia que as médias estavam contra mim, tá? Que as médias estavam contra mim. E isso é muito importante, principalmente que eu estava entrando na cara da média principal. O que aconteceu? Entrei, fui violinado, fui estopado rapidinho aqui, ó. Puf, já fui estopado aqui em TOTS. E Goal, eu também fui estopado. Também fui estopado pela mesma razão. Olha só como aconteceu. Goal, as médias estão alinhadas, mas o que eu falo sempre? Tem que prestar atenção na média principal. Nunca entra na cara da média principal. Olha aqui. A média principal aqui, ó, a média 89, ela tá na cara da nossa entrada. Eu entrei aqui embaixo, mas entrei na cara. Se esse candle aqui fechasse abaixo da média de 89, eu poderia entrar sem problema nenhum, como entrei nos outros dois exemplos, em Bradesco e na Eneve. Aqui não. O candle fechou acima da média 89, tá vendo? Entrei, não reparei que era a média 89 e pum, fui estopado também. Olha que pena, tá? Isso daí fez com que eu ficasse praticamente no 0 a 0 nas ações. Eu fiquei com um pequeno lucro, justamente porque o meu alvo é 2 vezes o tamanho do meu risco. Ainda assim, então, mesmo errando, tomando 2 loss cheios e acertando 1,5 vezes, eu ainda saí um pouquinho no lucro, tá? 1,5 vezes eu digo por causa de Eneve, né? Que eu parei ali na metade do caminho porque ia fechar o pregão. E foi isso. E aí eu entrei em Cyrela também, tá? Entrei em Cyrela, como eu falei para vocês. Entrei aqui em Cyrela em 24,40 aí. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, é isso. Obrigado por acompanhar o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Cuidado aí para operar. Eu já venho falando aí já há alguns dias que o índice não está mais tão bonzinho, o Ibov não está mais tão bonzinho quanto estava, está em uma zona de lateralização, querendo formar, aliás, já formou um ombro cabeça ombro, está querendo ativar esse ombro cabeça ombro, os comprados estão querendo desconfigurar esse ombro cabeça ombro, e nessa bagunça a gente está tentando extrair algum dinheiro do mercado, o que é bastante difícil, ok? Então, cautela, cautela e cautela, tá? Uma boa noite a todos, bom pregão amanhã, quinta-feira, vamos que vamos, qualquer coisa eu tô aí à disposição de vocês. Até mais, um abraço.